Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como aumentar o GH naturalmente. Se você não sabe, o GH é uma sigla para hormônio do crescimento em inglês e ele está relacionado sim ao crescimento, mas também ao ganho de massa muscular, à beleza, até mesmo à longevidade. Vou te falar várias dicas interessantes para aumentar a sua produção endógena do seu corpo de GH. Você vai adorar com certeza. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde de boa forma, você vai ao meu canal. Então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o meu nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. E aproveita também e me conta aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar do GH antes. O que te interessa mais no GH? Essa capacidade de crescimento, essa capacidade de ganho de massa muscular, diminuição de gordura, beleza? Eu vou adorar saber por que você se interessa por ele, que de repente eu venho aqui, né, e faço mais vídeos relacionados também. Vamos começar a falar então sobre o GH, né, que é como eu já falei, é uma sigla em inglês para hormônio do crescimento, e ele realmente está relacionado, quando a gente pensa em GH de uma forma mais básica, normalmente a gente pensa naquele estirão do crescimento que as pessoas têm por volta da adolescência, em que há uma grande produção de H, nem endógena, e aí as pessoas crescem, se desenvolvem, passam da fase de adolescência para a fase madura. Nesse período da vida, realmente tem uma grande produção de RH no nosso corpo, mas depois dessa parte de adolescência, da puberdade, também existe uma secreção diária de GH, porque o GH é muito importante para a manutenção de várias estruturas do nosso corpo, inclusive ele é muito interessante para ganho de massa muscular, diminuição de gordura, até mesmo para beleza. Vou falar mais sobre isso agora. Então, para que o GH serve no nosso corpo, né? Um dos grandes papéis dele realmente está relacionado à perda de gordura. Isso porque o GH, em concentrações normais no nosso corpo, estimula a lipólise, que é a quebra de tecido gordo, de tecido adiposo, que vai ser fonte energética para a gente. Quando a gente queima tecido adiposo, a gente emagrece, porque diminui o percentual de gordura. Então, o GH está muito relacionado ao emagrecimento. O GH também está muito relacionado à manutenção da massa muscular. Ele pode aumentar o desempenho muscular em algumas pessoas, em alguns atletas, e pode também estar relacionado com a função muscular em pessoas mais idosas, a manutenção da massa muscular. Junto com a testosterona, um dos hormônios está mais relacionados à manutenção e ao crescimento de massa muscular no nosso corpo. E também, né, de uma forma indireta, cresce mais músculo no nosso corpo, se você fizer um treinamento de força, né, claro. Então, isso vai fazer com que você tenha mais tecidos metabolicamente ativos, o que aumenta o seu metabolismo e também favorece a perda de peso. Então, o GH é aquele hormônio que favorece o tecido de massa muscular, o crescimento de músculo, a hipertrofia muscular e favorece a queima de gordura. Outro detalhe interessante é que normalmente as pessoas pensam muito no GH com relação a corpo, estética, mas estudos já verificaram que ele também tem um papel muito interessante no nosso cérebro. Verificou já, né, já foi verificado em estudos que o GH pode ajudar a manutenção da memória, da capacidade cognitiva. Então, por isso que se fala que o GH pode melhorar no aprendizado e na própria memória. O GH, então, pode interagir com receptores específicos no sistema nervoso central e melhorar a capacidade cognitiva e até mesmo a manutenção da memória, que é super importante para todo mundo, claro, né? E também relacionado à cicatrização de feridas, ele pode facilitar e acelerar a cicatrização de feridas e pode manter a massa óssea mais íntegra. Então, mais uma vez, para as pessoas que são mais idosas, é interessante que a gente tenha corretos níveis de GH no corpo para que você tenha, né, menor risco de ter osteoporose, osteopenia, e que a cicatrização continue funcionando como deve. Claro que eu falei de pessoas mais idosas, porque normalmente, conforme a pessoa está mais idosa, mais preocupada ela fica com a massa óssea, mas obviamente isso é muito importante para pessoas jovens, para mulheres na perimenopausa, na menopausa. Então, independente da idade, o GH vai ter esses papéis todos relacionados à massa óssea, relacionados à cicatrização, relacionados ao aprendizado, memória e tudo mais. Como aumentar esse hormônio de forma natural no nosso corpo? Alguns estudos já verificaram que reduzir a gordura abdominal está relacionado diretamente ao maior aumento do GH no nosso corpo, isso por uma questão metabólica, uma questão endócrina. Quanto menos gordura visceral você tem, maior a proporção de GH que você consegue produzir na sua própria glândula pituitária. Outra coisa que pode fazer com que você aumente o seu GH são os exercícios anaeróbios, exercícios de força
como a gente conhece mais popularmente, musculação. A musculação causa um tipo de estímulo que vai fazer com que você tenha uma maior secreção de GH e também de testosterona. Então, né, enfim, são dois hormônios são dois hormônios anabólicos que têm papéis complementares, digamos assim, no nosso corpo, e o exercício de musculação favorece também a produção de GH, o que é um ponto muito interessante. Alguns estudos já verificaram que o jejum intermitente também pode ser um dos mecanismos que você pode adotar no dia a dia para aumentar a sua produção do GH. Eu tenho vídeos falando mais aqui sobre quantas horas de jejum para você conseguir emagrecer, para ter os resultados que você quer. E a gente já sabe que jejuns, normalmente com mais de 16 horas, já tem um estímulo maior na produção de GH do seu corpo. Eu falo mais sobre isso eu tenho uma playlist já de jejum aqui, mas eu tenho esse vídeo específico de quantas horas de jejum, vou deixar ele aqui embaixo. E uma playlist sobre jejum intermitente se você quer entender melhor o que é isso. Mas se você nunca ouviu falar, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar, não é uma dieta em que você passa algumas horas por dia sem se alimentar e outras horas se alimentando, e traz inúmeros benefícios para a saúde, inclusive o aumento do GH. Diminuir o açúcar da sua alimentação também pode ajudar a aumentar a quantidade de GH que você tem produzido pela sua glândula pituitária, porque quanto mais açúcar você consome, mais insulina o seu pâncreas precisa produzir e liberar na corrente sanguínea para manter os níveis de carboidratos, né, de glicose do plasma estáveis. Só que a insulina é contrarreguladora do GH, então quanto mais insulina você tem, menor é a produção de GH, da mesma forma com a testosterona. Eles são anabólicos e a insulina contrarreguladora deles. Então, controlar os níveis de açúcar e de carboidratos simples pode te ajudar também nesse sentido. Outro detalhe muito importante é você ter uma boa noite de sono e pelo menos 7 horas, idealmente 8 horas de sono por noite. A maior parte do GH que você secreta durante o dia é no momento do sono, ele está muito relacionado à produção de melatonina também. Claro que ele também vai ser liberado pós-treino, para quem faz treino de força, mas para as pessoas normais, normalmente o pico de produção de GH é durante o sono, durante a noite mesmo. Então faz todo sentido que você tenha uma boa noite de sono para ter uma melhor secreção de GH. E por isso que a gente brinca com as crianças, né? Criança que não dorme, não cresce, porque realmente a melatonina está relacionada à secreção do GH e está relacionada com o sono também. Às vezes, para as pessoas pode ser mais difícil nesse dia a dia mais corrido, né? Conseguir dormir 7 horas, 8 horas por noite, ter um sono de boa qualidade, sem acordar. Então eu tenho aqui no canal uma playlist dando dicas de como melhorar o seu sono, como modificar o seu ambiente do quarto, rotinas do dia a dia que podem te ajudar. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição também. Inclusive por causa daquilo que eu falei, da secreção aumentada de insulina, que é contrarreguladora do GH, é interessante que você não coma muito antes de dormir, em grandes volumes e principalmente muito açúcar, muito carboidrato, 2 horas antes de dormir, porque senão durante esse tempo que você vai ter um metabolismo de carboidratos, um grande volume de comida, uma grande quantidade de açúcar e carboidratos naturalmente, você pode contrarregular a sua produção de GH durante o próprio sono. Então não é que você não vai jantar, mas que você tenha um jantar mais equilibrado, com carboidratos de menor índice glicêmico, proteína de alto valor biológico, gorduras saudáveis, bastante fibras. Eu tenho um vídeo falando mais sobre reeducação alimentar aqui que pode te ajudar a esquematizar melhor como é que deve ser um prato ideal. Mas lembra também de evitar basicamente açúcares à noite, principalmente muito perto da hora de dormir. Existem alguns suplementos que podem ajudar a aumentar o GH no seu corpo, alguns suplementos de aminoácidos, como é o caso da glutamina e da arginina, e alguns estudos já verificaram que pessoas que consomem esses aminoácidos podem ter uma maior produção, uma maior secreção de GH pela glândula pituitária, e também estudos já comprovaram que algumas pessoas que consomem melatonina podem ter uma melhor também secreção do GH. Nesse caso, é interessante que você fale com o seu médico especificamente no caso da melatonina, porque para algumas pessoas ela pode não ser indicada e a dose também vai depender de pessoa para pessoa. Então, se você tiver alguma dúvida com relação à suplementação, fala sempre com o seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Eu tenho aqui no canal vídeos falando mais sobre a arginina, sobre a glutamina para ganhar massa muscular, sobre a melatonina, e também tem uma playlist inteira falando mais sobre a testosterona. Vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia que tantas coisas podiam influenciar o seu GH e o que você vai mudar no seu dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha, porque vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!